Animações stop motion possuem todo um charme que as diferenciam dos métodos mais usuais de animação que vemos por aí. Elas contam com um teor artesanal, fruto do processo árduo de produção. O stop motion é um método quadro a quadro, ou seja, os personagens e componentes de animação são geralmente feitos de materiais reais, como madeira e massinha de modelar, fotografado em quadros que dão a impressão de movimento. Existem diversas animações feitas com base no stop motion. Nessa lista, separamos aquelas essenciais para você que quer ficar mais dentro do gênero do stop motion. E como tudo isso começou? A história do stop motion remonta aos primórdios do cinema. O mágico e o ilusionista francês Georges Méliès viu nesta arte uma ótima possibilidade para dar sequência aos seus truques misteriosos que encantavam a todos. A partir da técnica do stop motion, ele alcançou o ápice de sua carreira cinematográfica com o filme Viagem à Lua em 1902. No curta, a chegada na Lua de um foguete com tripulação humana é criada a partir dessa técnica. Ao longo do século XX, a técnica foi sendo desenvolvida e aprimorada por diversos diretores de cinema e durante muito tempo foi a base para efeitos especiais em filmes com robôs e monstros, pois, como ainda não existia toda a nossa tecnologia capaz de criar qualquer coisa a partir de um computador, os cineastas recorriam à movimentação de quadro a quadro, criando o seu próprio stop motion. Para criar seu stop motion, você precisará primeiramente de duas coisas: um computador com um programa para edição de vídeo e uma câmera fotográfica digital. Tendo isso, você precisará agora de personagens que podem ser bonecos vendidos em lojas ou feitos a partir de massa de modelar. O Estranho Mundo de Jack. Sendo um dos exemplos mais conhecidos do gênero, O Estranho Mundo de Jack narra uma fantasia sombria sobre uma cidade de Halloween, habitada por diversos tipos de monstros que resolvem incorporar o Natal. A animação é dirigida por Harry Selick, com roteiro e produção de Tim Burton, e graças à técnica stop motion, O Estranho Mundo de Jack virou um clássico atemporal, sendo reverenciado até hoje como um clássico quase obrigatório de assistir tanto no Halloween quanto no Natal. E para se ter uma ideia do quão complicado é produzir esses filmes de stop motion, só para a cabeça do protagonista do filme, Jack Skellington, foram usados cerca de 400 moldes que permitiam a expressão de uma variedade de emoções. A Festa do Monstro Maluco, um dos exemplares mais antigos da técnica de animação. Festa do Monstro Maluco é um filme de 1967, dirigido por Jules Bass. A história narra o Barão Frankenstein reunindo diversos monstros em seu castelo para anunciar seu sucessor. O filme se tornou um clássico e, ainda que sua popularidade não seja mais a mesma de hoje em dia, o visual stop motion das diversas criaturas presentes no filme é capaz de impressionar. A Fuga das Galinhas. Um dos estúdios mais conhecidos especializados na técnica de stop motion é o britânico Aardman Animations, que começou produzindo curtas para a TV. Entre seus sucessos no estúdio está o clássico Fuga das Galinhas, animação em stop motion que já foi reprisada exaustivamente na rede de televisão aberta nacional. As animações de Aardman geralmente contam com personagens feitos de massinha, com uma atenção meticulosa aos detalhes, algo que cativa qualquer espectador. Fuga das Galinhas foi o primeiro longa-metragem do estúdio. Kubo e as Cordas Mágicas. Vamos falar agora sobre outro estúdio bem conhecido, também especializado na técnica stop motion. O Laika ganhou bastante atenção graças às suas animações, entre elas uma das mais elogiadas pelos seus méritos técnicos é Kubo e as Cordas Mágicas. A animação de 2016 é possivelmente uma das maiores maravilhas visuais já produzidas com a ajuda do stop motion, com cenas e movimentos hipnotizantes em sua beleza. A trama conta a história de Kubo, o garoto do título, desvendando o mistério do falecido pai, samurai, enquanto lida com as forças sombrias, descobrindo no processo seus próprios poderes mágicos. Mary e Max.
Entrando agora na esfera dos filmes adultos, o gênero stop motion já rendeu algumas pérolas premiadas nesse âmbito. Aqui vale a pena a menção honrosa de Anomalisa, de 2015. No entanto, o 6º lugar dessa lista vai para Mary and Max, uma animação feita em claymation, uma das formas de stop motion focada em massinha de modelar, que conta a tocante história entre a amizade de uma garota e um senhor, ambos com vidas dificultosas e aflitas, que passam a se corresponder por quase pelo acaso. A animação toca em diversos pontos filosóficos no decorrer da trama, abrangendo até temas sombrios, como o suicídio, sendo um expoente do quão versátil e encantador o gênero stop motion pode ser. James e o Pêssego Gigante, mais um filme de Harry Selick com produção de Tim Burton para a lista. James e o Pêssego Gigante mistura o cinema live action, com atores reais, e as técnicas de animação stop motion. A história conta as aventuras de um garoto órfão que sofre na mão de terríveis guardiãs. Logo, ele acaba criando uma amizade com insetos que habitam um pêssego gigante, embarcando em uma jornada alucinante. Quando James adentra o pêssego, a narrativa abandona o live action e vira uma animação. Wallace and Gromit, A Batalha dos Vegetais. Vencedor de Oscar de melhor animação, A Batalha dos Vegetais é um stop motion do estúdio Aardman, explorando uma nova aventura para os dois personagens do título, ambos que já são ícones da cultura popular. Wallace e Gromit já passaram por 4 curta-metragens e 2 longas, sendo personagens bastante icônicos das animações stop motion. A Noiva Cadáver, mais uma animação stop motion com o nome de Tim Burton, envolvido desta vez no cargo de diretor junto a Michael Johnson. A Noiva Cadáver possui uma estética que lembra bastante o estranho mundo de Jack, contando a história de um vivo que pede uma morta em casamento sem querer. A animação também foi indicada a Oscar, mas acabou perdendo justamente para o item anterior dessa lista, Wallace and Gromit. O Fantástico Senhor Raposo. Aqui temos uma história charmosa e encantadora de uma raposa e sua família tentando encontrar um rumo na vida quando o pai da família resolve voltar aos seus dias de crime e roubar os galináceos das fazendas vizinhas. A animação é do diretor Wes Anderson, sendo amplamente elogiada e reconhecida como um dos marcos do gênero, uma experiência visualmente aconchegante e com o coração no lugar certo.